Bom dia. Os bonsais, eles são árvores em miniatura. Eles são de origem oriental. Alguns atribuem a origem dele ao Japão, outros atribuem à China. Mas, de qualquer maneira, são de origem oriental. É, sempre tem uma origem ligada ao misticismo. Bom, com o tempo, essas árvores em miniatura, que geralmente cresceram em montanhas ou áreas inférteis, com solo bem escasso, ou com solo que não permitiam que elas se desenvolvessem muito, por isso gerava o nanismo, né, entre essas plantas, elas começaram a ser levadas para bandejas rasas, né? Então, hoje em dia, o bonsai ele não está atribuído somente a árvores em miniatura, mas são árvores em miniatura em bandeja. Ele junta esses dois elementos. Você tem bandejas rasas, onde você coloca árvores em miniatura e vai mantendo essas árvores em miniatura. E essas árvores duram muitas vezes centenas e centenas de anos. Existem bonsais que passam de gerações em gerações. No Japão você tem bonsais aí seculares. Né? Bom, o tema que nós vamos abordar hoje sobre os bonsais são os estilos de bonsais. Como eles existem na natureza, dependendo do local onde eles estão, dependendo do local onde eles foram gerados, onde eles conseguiram sobreviver com o seu nanismo, eles tomaram formas específicas. E daí os bonsaístas tentam reproduzir essa forma específica do bonsai. Então é uma tentativa de reprodução, uma escultura, o bonsai é uma escultura viva, é uma escultura tentando mais ou menos reproduzir o que seria aquela miniatura na natureza. Que estilos seriam esses? Os nomes desses estilos que nós conhecemos são nomes em japonês. Mas eu vou aportuguesar, né? Você tem esses nomes aportuguesados. Então vou portuguesar esses nomes para que a gente tenha mais ou menos uma ideia de como eles são. A primeira ideia que nós temos é que sempre a copa de um bonsai ele faz um triângulo ou ele faz o formato de uma abóbora, o formato de um cogumelo. Né? Nós temos alguns tipos básicos de bonsais. O primeiro é o bonsai que tem o tronco único, um único tronco. O segundo, ele tem vários troncos. E aí você tem variações, onde você pode encaixar esse bonsai de tronco único ou de vários troncos. Você pode ter bonsais com raízes expostas, raízes submersas no substrato, né, na terra. Você pode ter a pedra como elemento do bonsai e você pode ter florestas. Então, esse tronco único ou esses vários troncos, eles podem variar, né, de acordo com as raízes, de acordo com a presença ou não de rocha como elemento fundamental, como um elemento central no bonsai, ou a existência de várias plantas interligadas, várias miniaturas interligadas. Vamos começar a ver os troncos, os bonsais de tronco único. Nós temos o bonsai de tronco único ereto, é onde é um tronco que vai ser um tronco reto, né? Mas esse tronco reto, ele pode ser um tronco ereto formal, que é um tronco reto mesmo, né? Ele segue uma linha mais ou menos reta. Não muito reta, porque na natureza nada é geometricamente perfeita, mas tende a ser reta, né? E as folhas vão saindo de forma criando triângulos entre elas, né?
e criando, claro, esse cone. Né? Nós temos esse ereto formal, que é esse ereto clássico, o ereto informal, onde o tronco ele faz um ângulo mais ou menos de 90 graus com o solo, mas ele é tortuoso. As folhas sempre formam entre elas triangulações, são 3 troncos, 3 galhos, desculpe, né? E formando círculos, né? Formando circuitos nas copas. Né? Mas a diferença do ereto formal para o ereto informal é que no ereto formal o tronco faz um ângulo de 90 e sobe mais ou menos reto. O ereto informal ele é muito tortuoso. Né? E por último, um estilo vassoura. O estilo vassoura, o tronco ele sobe no ângulo de 90, né? Pode ser tortuoso ou não, mas ele sobe sem folhas e no final ele abre como um leque e os galhos saem desse leque. Então, os 3 estilos de troncos eretos seriam esses. O formal, a característica do tronco ereto é que ele faz mais ou menos um ângulo de 90. O ereto formal, um ereto informal, tortuoso, né, com folhas já bem pouco acima da raiz, e o estilo vassoura, que você vai ver um tronco sem folhas, as folhas começando a aparecer já direto na copa. Nós também temos o segundo tipo de tronco único, né, que seria o tronco inclinado. O tronco inclinado, como o próprio nome diz, ele já não faz um ângulo de 90 graus com o solo. Ele é um tronco que já é um tronco meio caído, ele costuma aparecer bem nas vertentes dos morros. Ele é um tronco caído. Né? Esse tronco caído ele pode ser o inclinado propriamente dito, né? Que ele lembra um pouco o ereto formal, só que ele não faz um ângulo de 90 com o solo. Ele é um tronco reto e dali vão saindo as copas inclinadas, né? Saindo essas copas de um tronco inclinado. Pode ser um tronco inclinado varrido pelo vento, onde os galhos saem apenas de um lado. Isso acontece quando a árvore ela está numa região onde o vento carrega muitos sedimentos, muita areia. E essa areia vai bombardeando um dos lados do bonsai. Então ele praticamente desbasta um dos lados. Então você tem um dos lados mortos, né, com os troncos mortos, com o tronco morto, com os galhos mortos, e o outro lado florescendo, e o outro lado folhando, florescendo. Então ele continua a ser inclinado, mas inclinado com um lado folhado e o outro não. Um estilo muito bonito. E tem o estilo literato. O estilo literato é um estilo todo tortuoso, é um estilo que ele não tem uma forma muito própria. Ele é inclinado justamente por ele ser muito tortuoso, ele tender a cair, ele tomba, ele volta, então ele acaba sendo inclinado, né? Extremamente tortuoso. E nós temos o estilo cascata. O estilo cascata são aquelas árvores que aparecem já no final, já no cume das montanhas, onde o sol vai bater só na vertente. Então a árvore surgiu, mas a copa dela começou a morrer, ela se entortou e ela vai buscar o sol
para baixo. Ela, na verdade, cresce para baixo da montanha. E aí nós temos dois tipos de estilo cascata, né? Nós temos o estilo cascata, quando ela apenas se projeta um pouco para frente, chegando mais ou menos na altura da raiz da árvore, né? Talvez passando um pouquinho da raiz. Essas coisas, como se trata da natureza, não existe uma precisão, mas próxima à raiz, ou a que se aprofunda muito, a que passa muito da raiz, vai muito para baixo, visivelmente para baixo da raiz. Então, a que chega na altura da raiz, nós chamamos de semicascata. A que ultrapassa muito da raiz, a que se projeta muito para baixo da raiz, nós chamamos de cascata mesmo. Então, esses são os três estilos de tronco único. O ereto, que pode ser ereto formal, informal ou vassoura. O inclinado, que pode ser o inclinado propriamente dito, o varrido pelo vento, ou o literato, e o cascata, que pode ser o semicascata ou o cascata propriamente dito. Agora, dos vários troncos, a gente pode ter o tronco duplo, quando da mesma raiz saem dois troncos. Em termos de bonsai, para não criar uma confusão visual entre um tronco e outro, você evita deixar galhos aparecendo. Uma característica do bonsai é que não é muito harmônico você deixar galhos se embolando. Então, quando aparece um galhinho ou outro, você tomou cuidado para que esses galhos sejam muito pequenos, eles não se toquem, né? Então, tronco duplo são dois galhos da mesma raiz. Tronco triplo, três galhos da mesma raiz, que podem ser três galhos paralelos ou três galhos formando uma triangulação. Ou troncos múltiplos, vários troncos da mesma raiz. A característica de bonsai de vários troncos é que eles saem da mesma raiz. Agora, esses três estilos, tronco único, vários troncos, ou melhor, o tronco único, o ereto, o inclinado, o cascata, ou de vários troncos, eles podem aparecer com variáveis. Eles podem estar com raízes expostas. Então você tem ali as raízes tocando na terra, mas bem expostas. O ficus, por exemplo, é uma árvore que se propõe muito a isso. É muito valorizada pela exposição das raízes. Essas raízes também elas podem estar expostas sem as raízes mais grossas tocarem no solo. Ele quase que fica elevado do solo. Dá um efeito muito bonito também. Agora, como você pode ter raízes que elevam o bonsai do solo, muitas vezes sob essas raízes aparece uma pedra, aparece uma rocha. Então você tem raízes sobre rocha. O bonsai está ali quase que abraçando com as suas raízes uma rocha e encontrando a sua bandeja embaixo. Então isso é uma variação, né? As raízes. E essas raízes, como acabei de dizer, elas podem ou não ter rocha, é outra variação. A rocha pode fazer parte do bonsai. Ou a rocha pode estar nas raízes, as raízes abraçando a rocha, ou o bonsai pode estar plantado numa rocha, ou o tronco ele pode estar abraçando uma rocha. Você pode ter ali o bonsai numa bandeja, uma rocha do lado e o bonsai crescendo como um tronco retorcido, quase que um ereto informal, mas mais para um estilo literato, né? Uma mistura de ereto informal com estilo literato, circundando uma rocha.
rodando uma rocha e saindo para cima da rocha, ou para cima da rocha se transformando ali num varrido pelo vento. Então ele pode se formar em volta, o próprio tronco em volta da rocha. Então a presença da rocha pode criar também um bonsai. E, como eu falei, ele pode ser plantado numa rocha. Você pode escavar uma rocha, você pode ver isso, a rocha como se fosse uma montanha, e o bonsai ali e embaixo na bandeja. Então ele pode estar ali, dentro da própria rocha. A rocha ser uma bandeja, embaixo apenas uma bandeja ou um pedaço de madeira para elucidar, para enfeitar, para mostrar que ali existe um bonsai. Né? Agora você pode ter vários bonsais criando um ambiente florestal. E aí você não tem um bonsai. Você pegou vários bonsais e plantou numa única bandeja. Não é um bonsai ou 3, 4 bonsais saindo de uma única raiz. São vários bonsais, cada um com a sua raiz, mas plantados na mesma bandeja. Quando isso acontece, você tem uma floresta. E aí as raízes expostas, a presença de rocha também pode acontecer. Então a variedade na criatividade do bonsai, ela é infinita. O importante é você gerar o nanismo na planta para que ela reproduza uma árvore em miniatura. E você criar condições semelhantes dessa planta ao que ocorre na natureza. Os japoneses, uma das versões do início do bonsai, é que em alguns lugares os japoneses acreditavam que muitos dos seus deuses shintoístas eles estavam nas montanhas. Então eles iam às montanhas buscar elementos das montanhas, né, para que eles acreditavam que fossem elementos tocados por esses deuses. Então eles buscavam rochas e, quando era possível, eles buscavam plantas do alto dessas montanhas. E muitas vezes buscavam árvores. E como as árvores do alto das montanhas não tinham muito solo, elas cresciam em miniatura. Então eles buscavam essas árvores em miniatura e começaram também a buscar formas de mantê-las em miniatura. E daí surgiu o nosso bonsai. Essa é uma das teorias. Eu, quando faço minhas escaladas, eu procuro buscar de cada montanha, quando eu encontro, uma pedrazinha, um pedaço de rocha, quando eu vejo que ele é um pedaço de rocha bonito, harmônico. A harmonia é muito importante no bonsai. Um pedaço de rocha harmônico para colocar e enfeitar o meu bonsai. Lembra um pouco essa tradição japonesa. Então espero que esse vídeo tenha sido útil. Né? Esses nomes aí você vai encontrá-los, o nome desses estilos de bonsai, você vai encontrá-los em japonês. Aqui foi apenas uma tradução para tentar mostrar como eles são pensados. Obrigado pela atenção e espero que tenha sido útil.